Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a Leituras de Humanas. Meu nome é Luiz Arthur e hoje nós começamos nossa jornada com uma pergunta intrigante. Como pensar a democracia e seus desafios contemporâneos? Para nos ajudar a refletir sobre tal questão, discutimos aqui a obra A Difícil Democracia, Reinventar as Esquerdas, de Boaventura de Souza Santos. Boaventura de Souza Santos é um autor português, professor, sociólogo, jurista, escritor e poeta. Sua principal obra conhecida no Brasil é Pela Mão de Alice, o social e o político na pós-modernidade. Escritor de vasta obra bibliográfica, possuindo publicações em editoras como a Cortês, a Boitempo e a Autêntica, Boaventura nos brinda neste livro com um conjunto de ideias sobre os desafios da democracia na contemporaneidade, seus limites, suas crises e também caminhos e alternativas. O livro, editado pela editora Boitempo, é composto de 220 páginas e foi publicado em outubro de 2016. O livro é estruturado em prefácio, introdução, 4 partes de desenvolvimento e epílogo. Sendo as partes 1. Revolução e transformação do Estado. 2. As marcas do tempo. 3. Democratizar a democracia. E 4. Reinventar as esquerdas. Eu escolhi, para questões de análise e, de certa forma, uma síntese das ideias principais da obra, o capítulo 4, Politizar a política e democratizar a democracia. Imagino que este capítulo trará um bom convite à leitura do texto e trará também provocações e ideias para refletirmos sobre as temáticas abordadas. Inicialmente, Boaventura reflete sobre a democracia a partir de suas patologias, a partir de suas doenças. A maior parte dos países que se dizem democráticos no mundo adotam uma democracia representativa. E aqui nós temos a primeira doença do sistema. Uma doença, uma patologia relacionada à representação. Há uma tensão, uma crise entre representantes e aqueles e aquelas que eles deveriam representar. Essa crise se manifesta em questões envolvendo confiança, em questões de não atendimento às demandas da população que os políticos e políticas deveriam representar, e isso também envolve casos de interesses próprios, que tem como principais exemplos, poderíamos colocar as questões envolvendo corrupção. Essa tensão entre os representantes e as pessoas que eles representam leva a uma outra doença, a uma outra patologia, que seria a patologia da participação. No momento em que cidadãos e cidadãs percebem ou desconfiam que a política não atende a seus anseios, a seus desejos e às suas necessidades, você enfrenta uma crise quanto à participação. Você não tem mais uma urgência, uma vontade, uma necessidade de tomar parte no debate político, seja a partir de representação, seja a partir de ações mais diretas. Boaventura também discute no decorrer de sua obra, e também neste 4º capítulo, sobre a tensão envolvendo democracia e capitalismo. A democracia, enquanto sistema político, visa trabalhar para a melhoria da qualidade de vida, atendimento de bens comuns à maior parte da população, melhoria da qualidade de vida de todos e todas, e melhores condições de vida, estilos de vida, padrões de vida, redistribuição de riquezas, entre outras questões. O capitalismo, enquanto sistema econômico, enquanto sistema social, tem, entre algumas de suas características, um profundo caráter
de crise que o retroalimenta, ao mesmo tempo em que aprofunda desigualdades, processos de exclusão e concentrações de poder e riqueza. São concentrações de poder, inclusive, que ameaçam qualquer sistema democrático, porque com as concentrações de poder nós temos relações desiguais de poder que podem inclusive se configurar enquanto novas formas de opressão. Desse modo, o autor coloca que o exercício de uma democracia de alta intensidade, de uma democracia realmente eficaz, plena e capaz de suprir as demandas de uma determinada sociedade, vai atuar no momento em que as lutas contra a ordem social vigente se aliarem com outras lutas, como as lutas antirracistas e as lutas envolvendo questões de gênero. No momento em que o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado são identificados como formas de opressão e juntas compõem opressões e injustiças compostas, se faz necessário que as lutas, que as reivindicações e que as mudanças atuem visando uma resposta a esses caminhos ainda existentes no nosso contemporâneo. O autor aponta também para as questões envolvendo o local. É verdade que o local possui uma grande potencialidade em termos de proximidade, de cotidiano, de revolta, de questionamento. Mas o local, enquanto ação pontual, pode acabar sendo, de certa forma, suprimido, engolido, pode ser simplesmente deixado para trás no momento em que lógicas maiores, em que exercícios de poder em escalas nacionais ou globais atuam para diminuir a força das demandas, das lógicas e dos interesses de uma determinada comunidade. Nesse sentido, o autor chama a atenção para a construção de uma democracia a partir do diálogo entre diferentes tipos de democracia. A democracia representativa é um tipo entre outros e ela deve se solidarizar com outros formatos, com outras experiências e práticas democráticas, constituindo o que o autor denomina de demodiversidade. Da mesma forma que nós temos a biodiversidade composta de diferentes biomas, diferentes ecossistemas, diferentes relações entre os seres vivos e o seu meio natural, a demodiversidade constituiria também essa pluralidade, essa diversidade quanto às formas, experiências, práticas e exercícios democráticos em diferentes contextos. Posteriormente, o autor também traz uma reflexão a respeito do fascismo, de como determinadas formas de opressão, presentes inclusive em ordens sociais democráticas, podem se apresentar enquanto ameaças à coexistência e mesmo à existência de outras vidas, de pensamentos diferentes, de outras formas de ver e viver a realidade. Nesse sentido, o fascismo é uma ameaça direta à cidadania. E a democracia surge enquanto caminho, enquanto antídoto, enquanto possibilidade de se opor a um ideal de cunho opressor ou totalitário. Dentre as ideias que o autor traz neste capítulo, eu gostaria de ressaltar 3 que eu considero fundamentais para a nossa reflexão. A primeira se encontra na página 138. A sociedade civil passa a ser o domínio em que todas as desigualdades são possíveis, em que, diria eu, em casos extremos vigoram regimes de fascismo social, sem com isso
por em causa a igualdade abstrata e formal entre os cidadãos. Ou seja, nós temos hoje sociedades civis que possuem grandes níveis de desigualdade. E esses grandes níveis de desigualdade funcionam como terreno para que determinadas atitudes, determinados pensamentos opressores sejam naturalizados, sejam considerados comuns e sejam até bem-vindos como falsas alternativas ou falsas resoluções a problemas enfrentados pela maioria da população. Na página 148, o autor coloca que o capitalismo foi muito além da produção econômica no sentido convencional. Passou a ser um modo de vida, um universo simbólico-cultural suficientemente hegemônico para impregnar as subjetividades e a mentalidade das vítimas de suas classificações e suas hierarquias. Para além de um mero sistema econômico, a racionalidade capitalista, ela se faz presente em diferentes áreas do nosso cotidiano, em símbolos, em marcas, em formas de viver, em oportunidades para analisar determinadas questões e também nas próprias relações interpessoais. Hoje em dia nós temos exercícios mais visíveis da pessoalidade, da individualidade e também da competitividade, valores que, na lógica do mercado, são bem-vindos. Na página 155, ao responder uma pergunta do texto, o autor reflete sobre a importância de articular identidades, diferenças e igualdades. Boaventura coloca: há muito formulei assim a relação entre igualdade e diferença. Temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos caracteriza. Ou seja, a diferença ela não pode se caracterizar em uma desigualdade. Nesse sentido, se busca a igualdade. Quando se busca uma proteção contra a opressão, contra qualquer forma de opressão. Mas, ao mesmo tempo, é importante lembrar que nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, somos únicos, somos diferentes, vemos o mundo de diferentes formas, nos identificamos de diferentes formas, nós fazemos parte da complexidade de identidades e visões de mundo que a humanidade constrói ou construiu durante toda a sua trajetória. Uma pessoa não deveria jamais sofrer qualquer exercício de opressão por ser quem ela é, por ter as ideias que ela defende, por estar em comunidade, por estar em grupo, por se expressar de determinada forma, desde que, obviamente, essas questões não transgridam os limites das outras pessoas, limites pessoais, limites físicos, limites psicológicos, em que essas transgressões caracterizariam opressões e formas de violência. Então, retomando a questão inicial, como pensar a democracia e seus desafios contemporâneos? Ou como pensar a democracia contemporânea e seus desafios? Boaventura nos convida a refletir sobre as raízes dos problemas que poderiam caracterizar a crise da democracia na contemporaneidade. Pensar sobre a ordem socioeconômica, pensar sobre o nosso legado histórico, pensar sobre as desigualdades e diferenças que caracterizam, se fazem presentes em diferentes formas de opressão, faz com que nós repensemos não só o quanto nós somos democráticos, democráticas ou não democráticos e democráticas, e também é importante refletir sobre caminhos, sobre alternativas, a partir de, por exemplo,
uma luta, uma resistência diante desta forma de democracia que, em seu modelo de crise, pode despertar sentimentos antipolíticos, pode despertar caminhos autoritários. E aí reside um dos grandes méritos da obra do Boaventura de Souza Santos. Como pensar democracias plenas, fortes, de alta intensidade, a partir dos conhecimentos, das experiências, das práticas, que devem dialogar em busca de um real democrático para cada realidade, respeitando suas particularidades, inclusive no contexto brasileiro. Então é isso. Eu espero que nós possamos vislumbrar esses pensamentos, essas reflexões e essas ideias. Se você gostou desse conteúdo, eu convido você a acompanhar os nossos perfis e redes sociais. Agradeço demais pela sua companhia e ainda esta semana teremos uma enquete para definir qual será o próximo livro a ser trabalhado. Hoje nós trabalhamos com A Difícil Democracia, Reinventar as Esquerdas, do Boaventura de Souza Santos, publicado pela editora Boitempo. Eu sou Luiz Arthur e este foi o Leituras de Humanas. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Forte abraço.